Gente, boa noite. Bom, boa noite para todo mundo, agora que eu vi que começou a gravação. A gente vai falar um pouquinho hoje da nossa esquerda, né? A gente vai falar um pouco hoje de Exu, Pombogira, Mirim, Exu Mirim. A nossa aula, a nossa teologia é toda baseada na teologia do Rubens, mas eu queria trazer para vocês algumas visões diferentes que vão além só do que o Rubens deixou escrito e do que o Rubens deixou aí ensinado, certo? Eu estou lendo um livro, vou botar para vocês, espera aí, que é Uma História do Brasil. Não é um livro do Rubens, não é um livro de teologia, tá? Esse livro é muito, muito, muito bom para quem gosta de ler. É um livro de fácil leitura. E aí eu vou começar falando do livro para contextualizar a nossa esquerda, né? Por que ele é um livro muito legal? Porque ele vai contar um pouquinho, ele vai contextualizar um pouquinho da religião de matriz afro com a história do Brasil, né? Quando eu fiz a pós em teologia, foi esse o meu TCC, por isso que eu acho que eu fiquei tão empolgada com o livro, porque o livro corrobora muito com o que eu escrevi. Na época, eu não conhecia o livro, mas ele corrobora muito com o que eu escrevi lá atrás, que é o porquê que o Brasil, principalmente, porquê que o mundo rechaça tanto as religiões que têm como base a mitologia africana. E aí eu vou colocar a africana como aquela África subsaariana, essa África mais para baixo, a África preta, né? Porque Egito também é África, né? Então, tirando essa parte ali de cima da África, ali do Oriente Médio, né? Tudo que está negro, tudo que está preto, por que a gente rechaça tanto? E aí, por que a gente não, né? Por que as pessoas, de um modo geral, criaram a figura de Exu como uma figura de demônio, a figura de Pombogira como um demônio e a figura de Exu Mirim como demônio. Então, eu queria trazer para essa aula não só o cor, não só como cultuar, mas eu queria trazer a reflexão do porquê que isso acontece, né? Para a hora que, se em algum momento alguém se deparar com alguém dizendo, Exu é o diabo, a gente conseguir ter argumento de por que Exu não é diabo, além de, não, ele é um guardião, né? Por que essa figura foi demonizada? Então, eu acho que era essa a minha linha de raciocínio hoje, certo? Então, contextualizar a Umbanda no momento histórico e por que a referência a Exu Pombogira e Exu Mirim foram referências de diabo, certo? Então, acho que a primeira coisa para a gente falar da nossa esquerda é que, né, por que a esquerda, né? Da onde veio essa questão de guias à esquerda, guias à direita, né? Orixá à direita, orixá à esquerda. Como que isso funciona, né? Se vocês forem lá atrás, quando a gente fala de lendas da criação, e tem um livro do Rubens chamado Lendas da Criação, ele traz essa lenda lá, não é só dentro do Ifá, não é só dentro de contos de candomblé ou de religião de matriz africana, de tradição africana. O Rubens vai dizer isso também, que quando Olorum foi criar o mundo, né, o grande Olorum, ele mandou os orixás virem criar esse mundo. E aí ele mandou Oxalá, né? Então, ele mandou Oxalá vir criar o mundo. E aí, enfim, Oxalá começa a vir criar o mundo. Oxalá tem um contratempo. E aí Exu vem e chega primeiro. E aí Exu cria o que a gente chama, o que o Rubens chama, de vazio. Então, primeiro, nada existe. Nada existe. Nada é diferente de vazio, percebam. Porque nada é nada. O vazio, ele não está preenchido, mas ele já tem um limite um intervalo de tempo. Ele já tem um começo e um fim, é algo vazio, só não está preenchido. Tá? Esse vazio é o vazio que pertence a Exu. Quando a gente fala de Exu, a gente fala dessa força do vazio. Depois o Oxalá desce, chega, tal, e ele preenche tudo com algo, né? Então, Exu quem determina o tempo e o espaço, de acordo com Rubens. Depois que ele faz o vazio, o Oxalá preenche com algo, certo? Este vazio, né, esse nada, né, ele está contido em tudo. Se vocês pensarem numa molécula, né, num átomo,
entre nêutrons, prótons, elétrons, existe um espaço vazio. Então, a força de Exu está presente em tudo, em todos os lugares, a todo tempo. Então, esse vazio, ele sempre existe. Então, Exu, a força de Exu como força, eu não estou falando como entidade ainda, como orixá Exu. E o Rubens vai trazer isso também, que Exu não é só uma força entidade, mas sim uma força orixá, certo? Então, ele está presente em tudo. Depois de um tempo, o Rubens trouxe o orixá Pombogira e o orixá Exu-Mirim, porque ele também traz Pombogira como força, e ele também traz Exu-Mirim como força, não só como entidade, tá? Mas isso foi no futuro. No primeiro momento, ele trouxe orixá Exu. Então, essa força de Exu é o vazio. Se vocês pensarem na lenda da criação, ele é o primeiro que chega. Então, Exu é o primeiro a ser oferendado sempre. Tá fazendo sentido? Gente, se não for fazendo sentido para vocês, se vocês acharem que ficarem complexo, alguém levanta a mãozinha aí, ou abre o áudio e me interrompe, que eu vou reexplicando, certo? Então, ele é o nada, ele é o vazio, ele é o negativo. Não o negativo como mal, ele é o negativo como polo. A gente falou isso quando a gente falou de orixá lá atrás. Tudo tem um polo negativo e um polo positivo. As coisas só existem porque você tem... vamos colocar como polaridade, mas não a polaridade hermética. As coisas só existem no contraste. Então, vocês veem a minha unha azul porque minha mão é branca, por exemplo. Então, vocês conseguem enxergar a minha unha azul, porque minha mão é branca, tem o contraste daqui. Mas dentro do azul, vocês veem um azul, então não tem contraste. Vejam, então, quando eu falo que Exu é negativo, ele é o contraste negativo. O contraste positivo está à direita, que aí são os outros orixás, como Oxalá, por exemplo. E aí, sim, se vocês forem pensar isso dentro de outras teologias, como, por exemplo, o taoísmo, você tem dois polos, você tem um polo yin e um polo yang, que é justamente a criação do mundo. Você tem, é o mesmo princípio no taoísmo, você tem um nada, do nada você preenche isso, você tem um uno, esse uno preenche isso com dois polos, um negativo e um positivo, um yin e um yang. Não significa que é mal e bom, significa que são opostos que se complementam. Isso é uma teoria taoísta. Na Umbanda, na teologia do Rubens, é mais ou menos a mesma coisa. Exu, Pombagira, a esquerda e a direita são opostos, porque são polos opostos, mas eles se complementam, então não são forças opostas que estão brigando entre eles. Não, eles têm objetivos de existir diferente, e eles existem para que haja contraste no mundo, e a partir desse contraste a gente perceba coisas. Então, são polos diferentes que vão sempre se complementar, sempre. Então, a direita e a esquerda é isso. É apenas uma questão de polaridade, não existe bom e ruim dentro da religião de matriz afro. Né? E da onde surgiu essa coisa que Exu é ruim, que Pombagira é ruim, que Mirim é ruim? Isso existe quando você tem uma religião que é africana, de novo, da África ali subsaariana, e você tem uma força que é um polo à esquerda, um polo negativo, né? Mas um polo de muita força, um polo de muita potência, né? Que dentro da religião judaico-cristã é visto como diabo, porque aquilo que traz ali foi demonizado. Então, é uma demonização, é como se fosse uma desqualificação intencional de Exu e Pombagira como demônio. Faz sentido para vocês ser assim? Quando você tem a Umbanda e as religiões de matriz afro no Brasil, isso foi trazido por pessoas pobres, isso foi trazido por pessoas à margem da sociedade, por preto, por índio, por seres que estavam sendo escravizados naquele momento. Isso foi trazido para cá dessa forma. Lá depois, quando a Umbanda começou a se manifestar num terreiro espírita, os espíritos que se manifestavam ali eram de índios, de pobres, de pretos escravizados. E aí esse espírito ele era visto como um espírito baixo, um espírito inferior, entendem? Porque eles têm essa questão social, essa questão econômica. Então eles não eram bem vistos, né? Então, quanto mais você demoniza, quanto mais você desqualifica a religião de alguém
que está à margem da sociedade, mais você coloca essa pessoa à margem da sociedade. Menos você insere ela dentro de uma burguesia que é onde surge a Umbanda. Então, desqualificar a Umbanda, desqualificar a Candomblé, desqualificar qualquer coisa que venha de preto e índio, faz sentido por uma questão cultural e histórica, né? Então, por isso que a gente tem que quebrar esses paradigmas. E aí vocês sempre me escutam falar no terreiro, por exemplo, por que a gente cultua a Afrodite, a deusa da beleza, da sexualidade, e a gente não pode cultuar a Pombogira, que tem uma força importante, né? Por que eu vou desqualificar, de novo, o que é desse espaço África? Né? Eu brinco às vezes com o Cláudio, né? Thor é o Deus do trovão. Todo mundo, acho que aqui em algum momento assistiu Marvel ou ouviu falar de Marvel. Aí tem um Thor. Thor tem filme. Thor é um herói, entendeu? Um monte de criancinha ama Thor. Alguém já ouviu ou escutou alguma criancinha que não seja, né, bandista, amar Xangô? Se vocês pegarem qualidades, são as mesmas qualidades de Thor, até o Deus do Trovão, gente, pelo amor de Deus. É a mesma coisa. Entendem? E dentro disso, a gente dá muita moral porque veio da Europa, a gente dá muita moral porque veio da Grécia, a gente dá essa moral. E aí, quando a gente fala de Xangô, não, aí já não serve, aí não dá certo, né? Aí não funciona. Então, ter esse olhar para a Umbanda, para as religiões que têm como base mitologia iorubá, mitologia nagô, mitologia africana, ter esse entendimento de que é por isso que as pessoas são preconceituosas. Só que isso já vem, gente, de muitos, muitos e muitos anos. Se vocês pensarem que isso começou em bolinhas atrás, as pessoas que começaram isso não estão mais nem vivas, entendeu? A gente só está replicando o preconceito. As pessoas só replicam o preconceito dentro das igrejas, dentro de todos os espaços. Então, por que a Umbanda tem crescido? A Umbanda cresce porque as pessoas têm se esclarecendo, as pessoas vêm se esclarecendo, né? Vêm entendendo que Exu não é diabo. Quem é a figura de Exu, além de ser uma figura esquerda, além de ser o primeiro cara que chegou? Exu é o comunicador. Exu, para quem manja de hermetismo, tem uma correlação muito grande com Hermes. Exu é o grande comunicador, é o cara que fala, é o cara que comunica. Então, ele tem uma força além. Só que, né, Exu também é força, Exu também é vitalidade, Exu também é chifre. Eu me lembro, há uns anos atrás, que eu achei um e-book super bem escrito pelo amigo do Cláudio que morreu. Como é o nome do teu amigo que morreu, Cláudio, pelo amor de Deus? Wagner Veneciano de Costa. Esse homem aí que ele falou, depois repete para as pessoas anotarem, tá? Eu não tenho mais esse e-book, eu não achei mais, mas esse cara escreveu um e-book muito legal. Eu tenho ele, O Poder dos Chifres, eu passo para vocês. Jura? Então você passa, eu também quero. O Poder do Chifre. Cara, é um e-book simples de ler, e ele fala um pouco dessa questão de chifre, né? Quem tem chifre é diabo? Não. Quem tem chifre é masculino. Entendem? Quem tem chifre na natureza é o masculino. Então, o chifre de Exu, ele está ali representando uma potência masculina. Tanto que Exu também é falo é pinto, é pênis. Entendem? Então, Exu é pênis, é falo, Exu é chifre. Exu é a representação do masculino. Também como virilidade, também como potência, também como reprodução. Né? Mas não é só isso, também como guardião, também como um ser ligado à matéria. Só que, e aí pegaram todas essas características e foram demonizando, por uma questão de cultura, por uma questão de moral, de que, você falar de sexo e sexualidade é tabu. Então, as pessoas foram trazendo Exu como sendo essa força diabólica. Só que na Umbanda não existe o diabo. Na Umbanda existem forças opositoras, né? Se alguém já escutou o Exu Caveira falar isso, é uma das falas que eu mais amo do Exu Caveira, que é, não existe o bem e o mal, existe o lado que você tá. E quem vai ganhar é o lado mais forte. Com essa coisa de, o bem sempre vence o mal, né? Isso não existe na Umbanda. Existe quem é mais forte, né? E quem luta por nós? Exu. Quem é o nosso guardião? Exu.
Quem a gente saúda primeiro? Exu. Então, essa figura é uma figura protetora. Vou virar um pouco o olhar para o kardecista, né, para o espírita. Se vocês lerem os livros do Chico, em muitos livros, Chico fala de guardiões. Muitos livros ele fala de alguns guardiões, né? Quando ele fala guardião no livro dele, ele está se referindo a Exu. Então, nenhum espírito do bem, de luz, da onde quer que seja, vai se aventurar a andar numa zona de baixa vibração, como um umbral, por exemplo, sozinho. Ele vai guardado por quem? Pelos guardiões, que são o quê? São Exus. Então, se alguém reler ou ler algum livro espírita que falar de algum guardião ou de espíritos que estão guardando aquela, né, vão num comboio resgatar alguém, e espíritos guardiões vão fazer essa guarda, é a guarda de Exu, entende? A vibração de Exu, ele é plástico, todo o espírito é plástico, mas Exu, ele consegue se densificar a ponto, né, de conseguir ser, vou botar muito entre aspas, tá, gente? Ser negro, estar numa vibração negativa, ver e ser visto dentro de zonas umbralinas, por exemplo. Então, ele consegue fazer a guarda desses espíritos. Então, vejam como Exu é importante, não só para mim, a guarda, para a guarda de vocês. Exu é importantíssimo no astral, né? Exu tem uma figura, tem um papel também, né, que também faz com que as pessoas falem, é o diabo, né? Exu também tem um local, um espaço de punição. Então, se alguém tiver que ser punido, quem pune é Exu, Pombagira e Exu Mirim. Tá? É a nossa esquerda, é a esquerda que pune, né? Então, Exu, Pombagira e Mirim, eles não instruem ninguém a ser mal, mas se alguém foi mal, vai ser punido por Exu, Pombagira e Mirim. Né? Esta fala, para quem leu, né, é um textinho do Cavaleiro da Estrela Guia, não, do Guardião da Meia-Noite com Exu Sete Porteiras. Essa eu sei que eu tenho em algum lugar, mando para vocês, tá? É uma página e meia de uma discussão entre os dois, né? Que é o Guardião das Sete Porteiras explicando qual é o papel de Exu. Então, não é só guardar as pessoas, mas também é um papel de punição. Então, ele fala alguma coisa do tipo, ele fala assim, eu sou Exu, eu não deixo uma pessoa sofrer se ela não merecer, mas se essa pessoa precisar sofrer, sou eu quem vou fazer ela sofrer. Então, o Exu, ele é essa justa medida, Exu é o assertivo, Exu é o correto, né? Que nada se assemelha com a figura do diabo cristão, né? Que é essa pessoa que seduz, que tenta te levar para um lado negativo. Não é, né? Então, Exu, ele tem o papel dele tanto na nossa vida, tanto na vida, na espiritualidade. E ele é o ser, né? Exu, Pombagira e Mirim, eles são seres que mais conseguem se identificar e que conseguem chegar na vibração da matéria. Então, se vocês lembrarem das incorporações que vocês já fizeram de Caboclo e de Exu, por exemplo, Exu, Mirim e Pombagira, vocês vão ver que é mais fácil incorporar à esquerda, porque eles já têm naturalmente uma energia mais densa. Então, a gente consegue chegar neles mais rápido, e eles na gente mais rápido. Então, é uma incorporação mais fácil, por eles terem essa capacidade densa. Fala, Laura. Diga, Laura, pode falar, pode abrir o microfone e falar, não tem problema. Acho que ela... Laura, quando você conseguir abrir seu microfone, pode abrir e falar, tá bom? Bom, eu vou seguindo, depois esperamos por Laura. É isso. Mas é isso. Então, essa é a figura da nossa esquerda, né? E aí, aonde vem Exu, aonde vem Exu dentro do terreiro? Ele vem sempre como nosso guardião, ele vem sempre como alguém que nos protege, ele está sempre guardando as portas, as porteiras, é ele que a gente saúda primeiro, né? E aí, como a gente faz isso, né? Dentro do terreiro existem formas específicas, e depois eu vou ensinar para vocês como fazer isso em casa e no dia a dia de vocês, certo? Então, retomando Exu.
Então, o Cláudio vai mandar esse e-book, leiam sério, bem legal de ler, porque ele fala essa questão do chifre. Então, existe uma desvalorização, uma desqualificação intencional da religião de matriz afro. Então, quando você pega aquele tridente, né, o tridentezinho de Exu, e você fala que aquilo pertence ao diabo, né, a gente está dizendo que Poseidon é o diabo. Só que Poseidon tá lá no filminho da Netflix agora, do Percy Jackson. E ninguém assiste aquilo e fala, meu Deus, o diabo saindo da água. Não, as pessoas falam, uau, Poseidon, o pai do Percy Jackson, sabe? Então é isso, é a gente entender que existem representações de figuras, de elementos, de signos, de símbolos, pelo mundo inteiro, por todos os cantos, de todos os lugares, né? Muitas mitologias usam o tridente. Então, o tridente de Exu não é o tridente do diabo. Exu não é o diabo. Exu não é mal. Vejam. Assim como Pombagira, né? Virando um pouco para as mulheres, né? Pombagira não é má. Pombagira não é o diabo. E Pombagira não é esposa de Exu, gente. Não é. Não é. Então, as pessoas têm o hábito de achar. E a gente canta isso até em pontos, às vezes. Pombagira é esposa de Exu, né? O Pombagira é esposa de diabo. Não. A figura de Pombagira, como orixá, né, que o Rubens coloca, ela. Peraí, gente, que eu travei aqui. Voltei. Cláudia, eu preciso que você fale alguma coisa durante 5 segundos que eu preciso carregar meu computador, que eu vou ficar sem bateria, tá bom? Peraí, gente, eu já volto. Não, ele tá falando do tridente. O tridente da gente, pra gente, no Exu, ele é porque o Exu tem uma energia tripolar, né? Por isso que ele teria o tridente. O tridente, mas ele tem essas questões da demonização, mas foi uma questão de dominação, né? O catolicismo para dominar. O Exu, ele tem o símbolo do falo, né? E aí o sexo virou pecado, quando não se tornou o sexo pecado, e aí então o próprio falo de Exu virou uma coisa de pecado. Mas o falo de Exu é um obelisco, você vê que obeliscos tem totem poder em vários locais de cultos, tem esse totem poder, que são tipo obelisco, assim. Os índios tinham, só colocavam os passarinhos em cima, né? Mas o de Exu, né, africano, que o africano ele foi escravizado, né? É certo que já existia essa prática de escravidão entre as tribos africanas. Mas aí, quando eles foram africanos, eles tinham que ser considerados seres inferiores para ser escravizado e comercializado daquela forma. Não seriam, então, tudo que eles adoravam tinham que ser colocados como coisas demoníacas ou colocadas abaixo do valor, né? Então, tudo que era do negro foi passado a ser colocado uma condição inferiorizada. E o que era da religião, do culto, se foi demonizado, né? O Exu foi demonizado. Acho que é isso. Voltou aí? Voltei, gente, desculpa, gafe. Diga, Enio, quer falar alguma coisa? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim! Eu queria tirar uma dúvida sobre essa parte da, não sei se eu posso dizer punição, mas eu quero, como você comentou, quando uma pessoa ela tiver que receber, né, uma punição ou uma coisa assim, a Exu vai se encarregar dessa tarefa. Mas eu tô confuso porque umas aulas atrás, acho que até o Claudio comentou, que a Umbanda não tem essa parte da punição, né? E que se você, fiz alguma coisa errada, né, você não precisa temer que, eu preciso me redimir, eu preciso, que não vou ser punido se eu fizer alguma coisa. Então, eu queria entender melhor essa parte dessa
desse sofrimento, dessa, entre aspas, punição, que Exu é responsável por fazer aí. E, na verdade, a palavra punição é uma palavra errônea, na verdade, né? Não é uma punição. O que se faz, se você estudar budismo, você vai ver a dor como forma de iluminação, ou dor como forma de despertar da consciência, né? Essa é a frase. Às vezes, um ser precisa passar por um período de sofrimento para poder despertar para uma coisa maior, né? Então, você aprende com os erros. Quer dizer, se você não erra, se você não chutar uma pedra, por exemplo, você chutar a pedra não é uma punição, mas se você não chutar a pedra, você não vai saber que não pode chutar a pedra. Você vai pôr a mão na panela quente, você vai queimar a mão. Aquilo não é uma punição, mas você aprende com isso aí. No Exu, o que acontece é que precisa ser decantado as energias negativas, e muitas vezes essas energias negativas ele precisa passar por um sofrimento para despertar. Se pegar, por exemplo, o Guardião da Meia-Noite, né? Ele vai despertar quando ele começa a sofrer e a clamar por Deus. Chega um momento que o cara começa a clamar por Deus, né? Então, é mais essa decantação, mais esse sofrimento necessário para que se possa evoluir. Que a ideia da punição, do sofrimento, não necessariamente punição, não é que ele fez errado e vai ser punido. Porque se ele fez errado para conseguir, se ele fez errado e continua pensando com o pensamento errado, ele vai continuar sendo o mesmo ser errado. Se ele fez errado, mas se ele se arrepende do que fez, ele passa a ser um desperta, e aí caminha para uma outra linha. Então, o sofrimento faz com que você desvie da sua linha que você está errado. Seria essa ideia do sofrimento em si. Tá? Não seria uma punição, vou pagar pelo que fiz. Porque se fez e vou pagar pelo que fiz, é uma lei terrena, né? E é uma lei essa é a lei do inferno, né? A lei que a gente tem, né? A lei civil que a gente tem é uma lei de punição, né? Então, você fez errado, você tem que pagar. Você, sei lá, bateu o carro lá, ou teve um acidente, mesmo que você fosse um acidente, você machucou alguém, você tem que pagar por aquilo. Não interessa o quão arrependido você esteja, né? Na lei espiritual, não importa o que você fez no passado, o que importa é o que você é e o que você vai fazer. O cara pode ter sido um santo no passado e mudar para decidir ser um cara do mal. Esse cara vai ser um cara do mal. Então, agora o cara foi um cara do mal até aquela data. Ele tem um processo de arrependimento. Nesse processo de arrependimento, ele, de certa forma, ele não precisa ser punido nem pagar por isso que ele fez, né? Então, o arrependimento vem também com o sentimento de resgate. O sentimento de resgate é uma cobrança pessoal de consertar aquilo que fez de errado, mas não existe no sistema ou no universo uma questão de que você matou, você tem que morrer, essas coisas não existem lá. E na parte espiritual. E a punição é uma palavra, não é uma palavra correta para o trabalho de Exu, mas ela coloca, o Exu coloca como punição para que o cara possa despertar e que possa seguir um outro caminho. Seria mais para isso mesmo. Tá? Mas tem regiões que são de sofrimento. Tem regiões que são de sofrimento que é para os seres poderem despertar. Enquanto não despertar, vai ficar rodando nesse sofrimento. E, na verdade, é tudo mental também, né? Se você pensar que o cara tem uma mente ruim,
ele vai vibrar de uma forma ruim, ele vai estar sempre nesse lugar ruim, né? Não é que seja punição. Punição acho que não é a palavra absoluta mais correta, né? Mas é um decantamento, vamos dizer assim. Não tem. É isso. Então, seguindo o raciocínio de pombagira, né? Pombagira. E então, se você pensar que à esquerda você tem um polo Exu, você vai ter o polo feminino, existe também um polo mulher ainda. E aí, para a mulher, existe uma desqualificação maior ainda, porque além de estar à esquerda, né, além de usar o tridente, ela ainda tem a questão de ser o feminino com qualidades que são muito semelhantes a uma qualidade de Lilith. Não estou dizendo que são a mesma força, eu estou falando de qualidades. Então, se vocês pensarem dentro da religião judaica, né, dentro lá do judaísmo, a história de Lilith, tanto na Torá quanto na Zorá, né, quem é essa força? É uma força que se assemelha muito à força de Pombagira. Então, se vocês forem lá atrás, entender dentro do psiquismo, dentro da psique de Lilith, né? Quem é Lilith, quem é Eva? Por que o judeu, né? Por que o povo judeu, a cultura judaica separou as mulheres? Por que é um Adão com duas esposas de características tão diferentes? E por que este Adão põe Lilith para fora do paraíso e ele abraça Eva, né? E tem muita relação com a necessidade do judeu em submeter a mulher à própria vontade. A Zorar vai contar histórias sobre Lilith separadas. Então, ele conta uma história que é a história de Adão e Eva, que todo mundo conhece, né? Que Deus criou Adão e aí criou Lilith. E eles eram iguais e vieram da mesma fornalha, digamos assim, né? E aí, dentro dessa fornalha, Lilith se viu sendo detentora de tanto poder quanto Adão. Então, ela não se submeteu a ele. Por isso ela foi expulsa do paraíso, vagou por 40 dias no deserto e virou um demônio. Né? Um demônio libertino, um demônio sexual, um demônio que aterroriza a libido dos homens. Né? Essa é a força, uma das explicações de força de Lilith, como sendo um demônio que toma o corpo das pessoas à força e usa essas pessoas, né? A outra explicação também de subjugação no feminino, também está na Zorar, eu sei como escreve, não sei como ler, gente. Que é isso, Deus criou o Sol e a Lua, o Sol como masculino e a Lua como feminino, e um belo dia o Sol lá, né, se sentiu incomodado com a Lua, chamou Deus e falou, Deus, eu quero que ela se submeta a mim, eu quero que ela se apague. Né? E aí Deus foi conversar com a Lua, e a Lua falou, não, por que eu tenho que brilhar menos? Manda ele, ué, se ele está incomodado. E aí, como castigo, Deus fez com que a Lua fosse menor que o Sol, e ela brilhasse dependendo do homem. Né? Então, Deus submeteu a Lua feminina ao grande poder do masculino, que é o Sol. Né? E aí a Lua, muito magoada, a sombra da Lua, pensando em psicologia, né? Toda a sombra da Lua é Lilith, que é essa mágoa, essa chateação, essa não aceitação de ser submissa e subserviente. Né? E aí ela cria um demônio livre, libertino, ela cria um demônio que é empoderado, que é Lilith. Que aí dentro da religião judaica, e aí trouxe isso para o cristianismo, Lilith é um demônio. E aí, se você pensar na força, gente, força, não como a mesma entidade, como força. Se vocês pensarem em algumas características de Pombogira, lembra muito Lilith. Então, além de ser da mitologia africana, além de ser mulher, ela ainda tem algumas características de Lilith. Então, ela é mais demonizada ainda. Então, quem virou Pombogira? Pombogira virou prostituta, Pombogira virou mulher de Exu, mulher de sete marido, virou tudo. Né? E não é verdade. Então, a força de Pombogira é a força, sim, da feminilidade, é a força da sensualidade, é a força da beleza, né? Eu brinco que é a força da Afrodite. E aí a gente está lá achando mó legal se a Afrodite falar que alguém é Pombogira é ofensa. Não é.
né? É a senhora das encruzilhadas, também é a senhora dos caminhos, ela também é guardiã, ela está sentada à minha esquerda, ela também me guarda, ela também me olha, ela também me protege, né? Guardiões e guardiãs amparam espíritos. Então, a gente tem que sempre agradecer, a gente tem que pedir a presença deles na nossa vida, como sendo os seres, os espíritos que guardam a gente da maioria dos problemas. Pensa, né? Eu gosto de usar a analogia do guarda-costas. Pensa que são os nossos guarda-costas. Eles estão pela gente a todo momento, a todo instante, em todas as confusões que a gente tecnicamente se mete. Então, é isso. Mas ela é a força, sim, da vulva, do feminino, ela é a força da mulher. Então, quando a gente pensa em concepção, por exemplo, né, em gerar um bebê, a gente vai falar de desejo e de virilidade, né? O desejo vem da pombogira, mas não é só um desejo sexual, é um desejo de viver, é um desejo de conquistar, é o querer algo, é a força e a vontade de querer e desejar. E Exu vem como? Vem como a potência realizadora. Então, é ele quem tem a potência de realizar. Não adianta só desejar se a gente não tem a potência de realizar. E não adianta a gente ter a potência de realizar se a gente desejar, certo? E aí, quem une essa força de espermatozoide e óvulo, de potência e desejo? Oxum. Oxum, lembrem na magia do Rubens, Oxum, ela faz a união. Oxum, ela é a congregadora. Oxum une. Então, quem faz essa união, quem faz a concepção, é o Oxum. Por isso que a gente fala que mulheres que querem engravidar, normalmente louvam o Oxum, né? Porque é ela quem faz essa união. Uniu óvulo e espermatozoide, temos um bebê formadinho, quem gesta esse bebê, né? Quem é a grande mãe? Aí é Iemanjá. Mas é o Oxum que faz essa união, certo? Então, essas são as forças da nossa esquerda, e essa seria mais ou menos a explicação de por que é que as pessoas demonizam Exu, demonizam Pombogira, demonizam Exu-Mirim. O Rubens coloca Exu, Exu-Mirim e Pombogira como sendo orixás, certo? Por aí, vocês não vão escutar falar disso. E se vocês falarem, as pessoas vão falar que vocês estão malucos, né? Que não existe isso. Isso é uma coisa do Rubens, tá? Então, ele coloca a força do vazio, a força do abismo, como sendo de Pombagira, e Exu-Mirim é a força da intenção, que é a força do caos. Então, pensando na lógica até da realização, Exu-Mirim é quem viria primeiro, porque primeiro você intenciona querer algo, né? Mas, enfim, não vou entrar nesses detalhes, tá? Então, é essa força também está à nossa esquerda e também deveria estar sendo cultuada ali à esquerda. E, em terceiro, a gente fala dos Exu-Mirim, né? Então, quem é Exu-Mirim? Exu-Mirim não é um ser que passou pela encarnação nossa de seres humanos. O Exu-Mirim, para a gente, da Umbanda Sagrada, ele pertence a uma faixa vibratória diferente, um outro espaço que não está na nossa encarnação. Então, o Exu-Mirim não foi moleque que morou na praça, nem fumava crack e morreu cheirando cola. Não é isso. Exu-Mirim, ele é uma força que existe, mas não pertence à nossa encarnação. Então, não é criança. Apesar das pessoas confundirem, não é. Tá? Não é. A gente pode até depois, no futuro, falar sobre como acontece o desencarne de uma criança, mas não é o caso do Exu-Mirim. Então, o Exu-Mirim, com essa força, ele tem um poder de realização muito grande, mas ele vai estar sempre tutelado a um Exu ou uma pombagira. Quando eu falo de Exu-Mirim, é hábito, tá? Porque tem Exu-Mirim e Pombogira-Mirim, tá? Eu acabo usando só Exu-Mirim, mas tem Exu-Mirim e Pombogira-Mirim. Tem meninos e meninas dentro dessa força, tá? Tem os dois gêneros aí. E aí eles estão sempre tutelados de um Exu ou uma Pombogira, tá? Por quê? Porque a moral e a ética, né? E aí eu não vou nem para Umbanda, eu vou para uma coisa mais universal aí, do nosso ciclo encarnatório, pertence ao nosso ciclo encarnatório. Tá? Então, os mirins, eles não têm muito discernimento. Então, se você pega um Exu-Mirim que não está tutelado a um Exu, uma pombagira, ele realiza o que você está pedindo.
Então, Exu Mirim, da Umbanda Sagrada, tem sempre um responsável, que é um Exu e uma pombagira, certo? Então, eles não estão, eu vou botar soltos aí, entre aspas, tá? Eles não estão vagando aí. Eles têm sempre alguém que vai ditar, isso pode, isso não pode, ó. Isso aqui sim, isso aqui não, certo? Eu acho que de história geral, gente, eu sei que eu me alonguei bastante, mas eu acho que de história geral, eu acho que era isso que eu queria contextualizar para vocês. Exu não é diabo, pombogira não é diabo, Exu Mirim, pombogira Mirim não são diabos. Nem são negativos, nem são maus, tá? Não é o caso. Eu achei, enquanto o Claudio explicava, a parte do livro, eu vou botar lá no grupo, tá? Porque eu acho que se eu puser aqui no nosso diálogo, acho que vai ficar ruim para vocês lerem. Eu vou tentar colocar lá no grupo, tá? O pedacinho do livro que fala isso. Cláudio, você quer complementar alguma coisa? Não quer? Sigo, não sigo? Não, pode seguir. Acho que isso aí não tem muita coisa além disso que eu lembro agora. Tá. Então, contextualizando, é isso. Tá? Eu vou mostrar, não fui paga para fazer o merchandising do livro, Luiz Antônio Simas, tá? Nem conheço, mas o livro é muito bom. Leiam, né? Quem curte ler, leia, por favor. O livro chama Umbandas, uma história do Brasil. É do Luiz Antônio Simas, tá? É muito, muito bom, é uma leitura fácil, tá? Ele coloca, ele não fala. Aliás, ele fala pouquíssimo por enquanto, né? Eu não terminei ainda, mas ele fala pouco só da Umbanda, né? Ele fala de vários cultos que tem incorporação, né? E aí ele chama de macumbas, né? De umbandas, né? E aí ele explica muitas coisas em terminologias, por exemplo, africanas. Então, ele explica por que pombogira, por exemplo, né? Não é pombagira, a gente fala pombagira, né? Mas é pombogira. Então, ele vai lá dentro da etimologia da palavra, da onde que veio, se é nagô, se é congo, se é banto, né? Ele exemplifica isso, explica, por exemplo, por que é. Eu até separei, se vocês quiserem, eu leio para vocês depois, por que é pombogira, né? Ele traz essas explicaçõezinhas, algumas coisas das palavras que a gente usa, né? E ele coloca também, por exemplo, que as palavras são usadas de forma diferente no Congo e em outra região. Então, que às vezes a mesma palavra, né? Por exemplo, eu acho que ele estava explicando tata, né? Tata tem relação com quimbanda, mas o que é tata numa região, o que é tata na outra região. Então, é bem legal. Então, ele contextualiza legal. O livro está muito bem escrito. Leiam, né? Fiz merchan, leiam, comprem, mas não recebi nada por isso. Então, voltando a Exu, Pombagira e Exu Mirim. Alguém perguntou como cultuar isso em casa, né? Pode cultuar, não pode cultuar? Na minha perspectiva, a gente pode cultuar qualquer guia, sempre. Qualquer orixá, sempre. Então, a gente pode cultuar eles como orixá, que é o que o Rubens deixou da Umbanda Sagrada, ou como guia espiritual, que está tudo bem, certo? Aonde a gente cultua isso? Dentro de casa, fora de casa, na lavanderia? Particularmente, eu não vejo problema nenhum em você cultuar Exu dentro de casa. Tem muita gente que fala, não pode. Eu não vejo problema em acender vela para Exu dentro de casa, mesmo porque eu moro num apartamento e não tenho fora de casa, né? Outra coisa, vela de Exu a gente sempre coloca no chão. Eu posso até intencionar colocar no chão, mas eu moro no 16º andar. Da minha casa até o chão tem mais 15 andares no térreo, o primeiro subsolo e o segundo subsolo, gente. Então, até o meu axé chegar lá na terra, demorou, né? Eu intenciono o chão? Posso intencionar o chão. Tenho 2 gatos. Acendo vela para Exu no chão? Não acendo. Amo Exu, amo Pombagira, e eles sabem disso, eu louvo eles com muito amor. Mas tenho que tomar muito cuidado com os meus bichinhos também. A cortina, o chão, eu moro num apartamento alugado, não é preparado para macumba. Então, tem alguns erros que eu preciso ter por morar aqui onde eu moro. Exu vai te punir? Pombagira vai te punir? Exu Mirim vai te punir? Eu não acredito. Eu acredito, eu já falei isso para vocês, que eles vão estar sempre olhando a nossa intenção e o meu melhor. Uma coisa eu tenho um quintal fora, eu tenho toda a possibilidade de fazer como fui orientada e não vou fazer porque eu estou com preguiça. Outra coisa cara, não dá, eu não tenho, não posso, não consigo.
Então, eu acho que esse olhar, o guia que vai receber a minha vela, a minha oração, o meu tudo, eu acho que ele vai ter. Qual é o correto, né? O correto, sim, é você ter uma tronqueira na porta da tua casa. Todo mundo pode ter uma tronqueira na porta de casa? Não. A tronqueira deve estar sempre à esquerda da porta. Todo mundo consegue? Não. Ah, tem que acender a vela no chão com o marafo com o copo do lado. Dá para fazer assim? Não. Eu acho que cada um vai olhar para a realidade da sua casa e vai adequando. Nem todo mundo mora e convive com pessoas que aceitam a própria religião, a religião do outro. Dá para deixar uma vela acesa de 7 dias preta na entrada da casa com um copo de pinga? Tem gente que não. E tá tudo bem. Percebem isso? Eu acho que vale a gente fazer sempre o nosso melhor, né? E aí eu vou ser redundante. Uma coisa é eu fazer o meu melhor dentro da minha possibilidade, e a outra coisa é eu ter uma puta de uma preguiça de fazer as coisas e ficar justificando que Exu aceita qualquer coisa. Não é assim, né? Então, Exu, quem mais conhece cada um de vocês é o seu Exu, a sua pombagira mirim, o seu Exu mirim e a sua pombagira. Ninguém conhece melhor vocês do que esses 4. Então, é o que vocês carregam no coração que vai ser sempre válido, certo? Então, qual é a forma correta de cultuar Exu? Vai ter mais para frente uma aulinha de como montar uma tronqueira. Então, acho que agora ainda não é a hora de vocês montarem uma tronqueirinha dentro da casa de vocês. Mas pode deixar uma vela preta acesa para Exu? Ou preto e vermelho, ou vermelha para pombagira, para a esquerda? Pode, né? Pode servir um copinho de pinga com marafo, marafo amarelo, uísque, pinga, gin, pode servir isso num copinho, acender uma vela palito, deixar ali? Pode. Aonde? No local que seja conveniente para vocês, certo? Você perguntando de novo, eu tenho bichinhos, então também cuidado com bichinho, com criança. Às vezes você vai deixar um copo de pinga no chão para o seu Exu. Aí vem seu sobrinho de 1 ano engatinhando, vai lá e clown no copo de pinga, sabe? Tipo, poxa. Então, vai lá e queima o cabelo da criança que ela estava no chão. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa dentro de casa. Seja para a esquerda, seja para a direita, tá? Como eu estou falando da esquerda, eu estou levando sempre para a esquerda. Mas tomem muito cuidado, certo? Que mais? Dá para deixar uma rosa vermelha dentro de casa, pensando em pombagira? Dá. Dá para deixar um pezinho de pimenta dentro de casa, pensando na nossa esquerda? Dá, né? Então, é sempre a intenção. Cor de Exu e pombagira, normalmente é preto, preto e vermelho. Então, todos os elementos que vocês usarem intencionando a sua esquerda, ele vai estar ali para a sua esquerda. Então, eu não posso de jeito nenhum acender vela, não posso deixar marafo, sei lá, porque meu marido não aceita a minha religião. Ok. Vai lá no mercado, compra um pezinho de pimenta, deixa no cantinho, deixa ali. Não precisa sair contando para todo mundo, esse pé de pimenta aqui é de fulano. Não precisa. Deixa ali, certo? Compra uma rosa vermelha, compra uma flor vermelha bonita, deixa em casa, sabe? Pensa no seu Exu, pensa na sua pombagira, pensa na sua esquerda e traz essa força. A gente leva, às vezes, as pimenteiras, né, lá pro terreiro, na hora da gira, a gente leva de volta para casa. Pega uma dessa pimenteira, pega uma dessa plantinha, deixa em casa. Pensa na esquerda de vocês, certo? Então, a forma de cultuar é isso, é sempre com muito respeito. Os fumos, né? Cigarro, charutos, tabacos, né? Pode também. Dá para acender o cigarro, deixar ali de pé? Quem pode? Pode. Fede a casa inteira? Fede, se estiver dentro de casa, né? Dá para deixar um charuto também? Pode. Não tem problema. Vai cheirar? Vai cheirar. O que é importante que, quando vocês estiverem acendendo cigarro e charuto, para a esquerda, vocês não podem tragar. Então, quem fuma tem o hábito de já fumar tragando, né? Não pode. A gente oferece esse cigarro para a entidade, a gente aspira na boca e solta. A gente não broncoaspira e solta. A gente só põe na boca e solta. Põe na boca e solta. Certo? Aspira na boca, assopra, aspira na boca, assopra. Intenciona o que você está oferecendo, intenciona o seu Exu. Não sei o nome do Exu, não tem problema, ele está te guardando mesmo que você não saiba o nome dele. Não sei o nome da minha pombagira, intenciona? Não tem problema, né? Abre a janela de casa, sei lá, abre a varanda, abre a janelinha ali, a lavanderia. Não precisa aspirar, põe na boca, evapora aquilo um pouco lá fora, oferece para ela, manda para eles. Isso é uma forma de oração, de cultuar. Não posso nada disso, não quero nada disso.
não tem problema, canta um ponto. Vai no YouTube, ponto de Exu, ponto de Pombagira, põe no fone, canta aquele ponto, mentaliza aquele ponto. Mentaliza que é para o seu Exu, mentaliza que aquilo é um presente, que essa força que você está emanando é uma força para ele, é uma força para ela, né? Explica que naquele momento é isso que você consegue ofertar. E tá tudo bem, certo? Fez sentido para vocês a questão da oferenda em casa? Eu ainda não vou ensinar como montar uma tronqueira. Vai ter uma aula de como montar tronqueira e vocês vão decidir se vocês querem montar ou não. Tá? Mas eu acho que, por enquanto, isso já é válido, né? Vai ter um momento que o Cláudio também vai mostrar para vocês uma fenezinha de esquerda que dá para deixar na frente de casa, que você faz com um vasinho bonitinho, também com os elementos que a gente consagra, dá para deixar, né? O meu fica atrás de um vaso, tá? Aqui, escondidinho, porque meus gatos às vezes pegam. Então, é isso. Então, essa é uma forma de louvar. Deixa eu ver qual é a outra pergunta. Peraí. Tá. O que oferecer e como cultuar. Então, o que oferecer é isso. Pensem na cor, por enquanto. Acho que facilita muito. Então, para Pombagira, a gente oferece champanhe, a gente oferece bebida doce, a gente oferece rosa vermelha, a gente oferece linha vermelha, fita vermelha, fita preta, que mais? A gente oferece cigarro de filtro branco, cigarrilha, os padês, né? Que a gente já deixou o padê para falar por último. Que mais? A próxima, para Exu. O que a gente oferece para Exu? Pinga, a gente oferece uísque, a gente oferece gin, a gente oferece cravo vermelho, a gente oferece pimenta, a gente oferece charuto, cigarro de filtro, aquele amarelinho. Já te dou atenção já, peraí, Pri. Eu não vou esquecendo. Fita preta para Exu. Deixa eu ver o que a Adriana quer, que eu já falo do padê. Peraí. Diga, Adri. Não, então, a nossa esquerda, por exemplo, assim, a esquerda da minha casa é a hora que eu entro, o lado esquerdo, ou a hora que eu saio, o lado esquerdo? Sempre que você pensar na esquerda de alguma coisa, você vai se pensar de frente para aquilo. Então, pensa no altar. O altar está aqui, ó. O altar está aqui. Eu estou de frente para o altar, certo? O altar está aqui. Você está de frente para o altar. Você tem que pensar que você está assim. Então, a esquerda é a esquerda do altar. É a mesma coisa a sua casa. A porta da sua casa está aqui. Aqui é a rua, aqui é a frente, certo? Da sua casa. A esquerda da sua casa é para cá. Você tá entrando na sua casa. A esquerda da sua casa está à sua esquerda. Real, à sua esquerda. Qual é a esquerda? Eu acho que do altar fica fácil de ver. Então, você tem que pensar de frente. Você não está de frente para o altar. Você está sempre é como se fosse de costas. Você tá, a saída da sua casa está aqui. A saída está aqui, da sua porta para cá. Então, é como se você estivesse saindo. Então, a esquerda saindo. Não a esquerda entrando. Então, se você pensar que você está entrando, vai ficar à sua direita. Montar uma tronqueira, oferecer esse vasinho, eu entrando na minha casa é o meu lado esquerdo, tá certo? Isso. Não, você saindo da sua casa é o seu lado esquerdo. É ali que eu tenho que colocar, pro lado de dentro ali da minha casa. Isso, a hora que estiver saindo da sua casa. A sua casa é o elemento, a hora que estiver saindo da sua casa. O grande elemento é a tua casa, como se você fosse pensar no altar. O altar é a tua casa. Você está saindo da sua casa, você está saindo, é a esquerda. Você está de frente para o altar, é a sua esquerda. Você está de frente para a sua casa, é a direita. Você está de frente para o altar, você estaria à sua direita. Entendeu? Entendi. É isso. Mais ou menos essas posições, porque às vezes a gente pode montar uma tronqueira ou montar um vasinho, então é assim, eu olhando para a rua, meu lado esquerdo. É essa posição que eu queria saber. Ou se é eu entrando em casa, no meu lado esquerdo. Qual desses lados que eu coloco? Sempre que você quiser saber aonde está a direita e a esquerda de um lugar, pensa no objeto e pensa que você é o objeto. Então, assim, esse é o meu celular, né? A tela do meu celular é essa. A esquerda do meu celular é esse mini esquerda. Se o celular está assim, acabou ficando a minha direita, porque está aqui, mas é aqui. Porque é a frente, é como se nós tivéssemos, eu sou o objeto. E aí eu entendo onde está a minha esquerda, eu entendo onde está a esquerda dele.
Tá? Mais ou menos isso, para você entender de qualquer objeto. Certo? Tá, mas aí, assim, errei. Montei errado. Não deu. O vaso não dava. Né? Não cabia. Tá tudo bem montar direito. Não faz mal, entendeu? Você tem pai, mãe de santo que é muito metódico com isso. Tem que ser assim, assim. Eu não acho que a gente vai ser, realmente não acho, não acredito que a gente vai ser punido por Exu, Pombagira, Exumirim, enfim, pela nossa esquerda, porque eu errei o lado da porta, porque eu não sabia, por exemplo, ou porque não tinha como colocar, entendeu? Então, eu realmente não acredito nisso, isso é meu. Tem pai de santo que vai falar que se você errar, não vai dar nada certo, né? Eu, particularmente, acho que é o que você carrega no teu coração e a sua possibilidade, né? Vou usar o bichinho de estimação. Vou usar o bichinho de estimação porque eu tenho um bichinho. Assim, o que vale? Eu queimar o meu bichinho ou acender a vela no lugar certo? Desculpa, gente. Entendeu? Não vou não vou matar meu bichinho, não vou dar o meu bichinho, eu preciso acender a vela no chão. Quer ver outra? Quem estava aqui mais cedo viu, né? Meu gato estava pisando em alguma coisa aqui, eu precisei ir lá olhar o que ele estava pisando. Eu não risco magia no chão. Estou mudando de assunto, mas só para exemplificar. Eu não risco magia no chão. Eu moro num apartamento que lá fora é porcelanato, um pedaço da minha varanda, e aqui dentro é aquele piso de plástico. Eu não posso acender vela no chão. Não tem como. Não tem como. Se eu estragar, eu estou ferrada. Onde eu assento? Numa placa de ardósia. Eu tenho uma placa de ardósia de 40 por 40, eu ponho ela no chão, eu risco na placa de ardósia e acendo as minhas velas em cima dessa placa de ardósia. Eu faço magia em cima dela, entendeu? Que não corro risco de estragar o chão do apartamento que não é meu, por exemplo. Entendeu? E aí, quando eu vou fazer magia nesta placa, muitas vezes eu faço em cima da pia da lavanderia, da varanda. E aí eu tranco a varanda, né? Porque o gato pode subir lá. Então, às vezes, nem no chão eu faço por conta dos bichos. Entendeu? Mas e agora? Não vai funcionar? Eu tenho certeza que resolve. Eu conheço o meu poder de realização. Mas é a minha possibilidade. Então, Exu e Pombagira, Exu Mirim, a esquerda inteira não vão ficar furiosos com você se ralar da sua porta, padrinho. Então, voltando, esses elementos, tridentezinho, então, o tridentezinho retinho de Exu, tridentezinho abauladinho de Pombagira, eu posso usar como elemento de culto, eu posso usar uma imagem, eu posso usar uma guia, eu posso usar uma pedra, eu posso usar uma série de elementos para ter dentro de casa que simbolizem a minha esquerda, certo? Cláudia, alguma coisa que você queira complementar? Mais alguma coisa que eu esqueci? Beleza? Então tá. Então, vamos seguindo. No terreiro, a gente tem... No terreiro, como pai de santo e mãe de santo, a gente precisa ter firmezas específicas de esquerda, né? Que aí, dentro das nossas firmezas, vem a tal história do emola, não emola, corta, não corta, tem sangue, não tem sangue. Ninguém daqui, tirando eu e o Cláudio, que somos sacerdotes, precisam se preocupar com isso. Isso é uma preocupação minha e do Cláudio, a gente que tem que queimar o coco, se faz, se não faz, se emola, se não emola, quando que faz, se faz uma vez por ano, se faz só uma vez na vida. Isso é uma preocupação nossa. Vocês, como filhos de santo, vocês, como filhos da casa, vocês não têm que se preocupar com isso. A tronqueira de vocês e a esquerda de vocês, dentro de casa, não vai sangue. Ponto. Mas eu quero emolar, aí é uma outra história. Se alguém de vocês, não, mas eu quero matar uma galinha dentro da minha casa, né? Me chama no particular, a gente conversa, vê se tem necessidade, entendeu? Eu quero um dia na vida ver uma emolação. Conversa comigo, conversa com o Cláudio. Um dia que a gente for fazer, a gente chama. Se a gente for fazer, eventualmente, a gente chama. Não tem problema. A gente conhece quem faz, manda para quem faz. A gente não vai fazer, mas fulano vai fazer, vai lá. A gente apresenta como amigo, não tem problema. Tá? Mas ninguém vai fazer emolação dentro de casa. Ninguém vai emolar nada, cortar nada, matar bicho nenhum para afirmar a esquerda dentro de casa. É isso. Tem pai de santo que pede para fazer? Tem. Tem filho que faz? Tem. E aí é o pior de todas as pessoas, é o enxerido que faz. Tem enxerido que faz? Tem enxerido que faz. Tá? E aí,
caga tudo, porque faz errado, o bicho sofre, não é esse o objetivo. Então, não pensem nisso, ninguém vai firmar nada disso em casa dessa forma, tá? O que eu diria para vocês fazerem no habitual, no dia a dia, é isso. Ai, toda segunda-feira... Ah, outra coisa, a gente da Umbanda Sagrada, a gente não cultua o dia da semana, tá? Tem tradições que cultuam segunda dia de fulano, terça dia de ciclano, a gente não cultua, tá? Caso alguém queira, é na segunda, tá? Mas a gente não cultua. Eu não necessariamente faço na segunda. Uma vez por semana eu vou lá, eu tenho cachaça aqui em casa, boto uma cachaçinha num copinho, boto pro meu Exu, acendo um incensinho para ele, acendo uma vela para ele, eu tenho uma imagem dele, se vocês quiserem até busco pra vocês, é uma imagem que eu amo, que eu ganhei. Vou lá, acendo ali, pronto, tá resolvido. Entendeu? É a minha forma de demonstrar amor. Passo por ele, cumprimento, oi, Exu, oi, Pombagira. Eu tenho um quadro da Mulamba aqui em casa também, que o Miguel pintou. Passo por ela, cumprimento, converso com ela. É a minha forma que eu tenho de agradá-los. Eventualmente, estou em casa, abri um vinho. Putz, gostei do vinho pra caramba, que vinho delicioso. Vou lá, abro o armário, pego a tacinha da Mulambo. Putz, Mulambo, olha, tomei esse vinho, amei. Boto lá do lado das coisinhas dela. Às vezes nem acendo vela. Estou passeando, achei um incenso legal. Pego, pensando neles, acendo aqui em casa. Então, eu como mãe santo, deixo o culto aos meus guias à esquerda muito leves, tirando as minhas obrigações de terreiro. Aí lá é diferente, tá? Lá é para sacerdote, que aí eu tenho as minhas obrigações lá. Mas em casa, o meu culto é bem leve, bem tranquilo. Tá? É bem fácil mesmo, assim. Eu não deixo uma coisa de obrigação muito pesada, sabe? Eu deixo bem tranquilão. Bom, o Cláudio está calado hoje, não quer falar nada, eu vou seguir falando. Sobre o padê, que eu falei, o padê, né? Padê. O que é padê que as pessoas falam tanto? Padê é uma farofa, gente. Tá? E aí, quando a gente prepara um alimento para algum guia espiritual, a gente prepara o alimento da forma que a gente comeria. Né? Eu aprendi desta forma, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como eu aprendi. Que quando a gente vai fazer algo para algum guia, eu vou fazer como se fosse para mim. Então, eu vou lá. Como que eu faço? Muito comum, né? Eu receber. Mãe, como eu faço padê de Exu? Ai, meu Deus. Eu faço como eu falei a farofa para mim. A diferença é que eu sou vegetariana. Na farofa do meu Exu, eu ponho miúdos. Então, eu vou lá, refogo cebola, ponho no dendê. Como a gente faz no terreiro, que já chegou mais cedo, já viu. Refogo os miúdos, ponho a farinha, vou lá, faço todo aquele processinho, sempre escutando um ponto de Exu, deixo uma velinha preta do lado para pombagira. Terminei aquilo, pego o alguidar de barra, ponho aquilo dentro e aí eu vou lá e ofereço para o meu Exu, certo? Deixo ali, já tem, aí sim, aqui em casa eu tenho um espacinho onde eu acendo primariamente as velas ali e deixo ali, e é o meu padezinho, tá? Lembrando que o correto, o certo, é você oferecer e despachar no cemitério, tá? Então, isso é o certo. É você oferecer um padezinho ali, e aí depois você vai lá na porta do cemitério e despacha. Ou você vai lá na cobra do cemitério e despacha. Tá? Mãe, Meire, não quero despachar nada em lugar nenhum. Eu diria, não faz. Né? Fica mais fácil. O Cláudio falou da Kizumba. Cada um pode fazer um padezinho, ou então pode fazer aquela oferenda clássica que só bota farinha, mistura ali um dendê. Pode fazer? Pode. Terminou? Tem que pegar aquilo ali, tem que ir lá na porta do cemitério, tem que pedir licença para Exu, para o dono daquela porteira, tem que ir até lá, tem que botar naquela portinha ali, agradecer e ir embora. Né? Eu quero fazer o padê, eu quero fazer a oferenda, mas eu não quero despachar. Não faz, gente, lembra? É o que a gente tem no coração. Então, eu diria para vocês, não façam. Certo? Que mais? Vocês têm mais alguma dúvida de oferenda, alguma coisa? Só eu tô falando, gente, tô me sentindo, falante demais. Diga, Celso. Peraí, quanto tempo a gente tem que guardar a oferenda? Por exemplo, eu coloco lá a pinga para o Exu em casa, ou coloco a champanhe para a pombagira, ou coloco a Coca-Cola para o Exu Mirim, certo? Acendo a vela. A partir de que momento eu posso retirar aquilo do local? Amei sua pergunta, Celso. É verdade, eu não tinha falado sobre isso, né?
Vejam, eu vou falar uma coisa antes, já te respondo. Peraí, Celso. A gente é responsável. Gente, nós somos umbandistas, ecologicamente responsáveis. Pelo amor de Deus, não sujem a natureza. Nunca. Tá? Tenham isso na cabeça de vocês. Umbandista cultua a natureza. Nosso culto cultua a natureza, por favor. Tá? Não sujem nada, certo? Mas eu quero muito usar um negócio de plástico. Eu quero muito, né? Recolho, não recolho? Dizia o Rubão, quando ele era vivo, e eu tinha aula com ele, que em 15 minutos, um guia espiritual, de 10 a 15 minutos, um guia espiritual é capaz de receber a oferenda e puxar para ele todo o elemento que ele precisa. Então, Celso, você pode deixar de 10 a 15 minutos e já tirar, né? Normalmente, a gente deixa um pouquinho mais... Aqui em casa, eu não vou mentir que eu deixo a semana, às vezes, né, inteira. Mas o Rubens, eu perguntei isso para ele quando ele ainda era vivo, e ele falou assim, olha, 10, 15 minutos você pode recolher e jogar fora. O que ele dizia era, você tem um elemento, né, e aí serve para qualquer, não só para a esquerda, tá? Você tem aquele elemento ali, né? O guia espiritual, ele vai captar os princípios ativos mágicos. Eu fiz a magia das 7 oferendas com o Rubens. Por isso que esse era o assunto, tá? Para explicar para vocês. O Rubens foi meu pai de santo. Ele foi meu mestre de magia e ele explicou isso na magia das 7 oferendas. Quando você tem uma oferenda, você tem princípios ativos mágicos, né? Que compõem, sei lá, aquela maçã da pombagira, aquele morango, aquele coração de galinha, aquele padezinho, aquela rosa. Ali tem isso. Quando você oferece isso para a pombagira, ela vem, por exemplo, e ela capta todos os princípios ativos mágicos. Ela suga o elemento, né, energético daquela oferenda em 10 ou 15 minutos. Aquilo que ficou é bagaço. Entenderam? E aí, aquilo que é bagaço, você pode jogar no lixo. Então, o que eu falava, né? Já te dou a palavra. O que o Rubens falava, né? Que o certo é você recolher a sua oferenda depois de 10 ou 15 minutos. Então, fez o padezinho, né? Tic, 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 deixou lá na sua casa. Pegou uma da sua casa, tic, 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 levou no cemitério. Deixou 10 ou 15 minutos no cemitério. Que seja 15 para a gente... Dá o tempo que o guia precisa. Deixou lá no cemitério 15 minutinhos, já posso recolher num saco e jogar fora. Né? A gente deixa no cemitério, e o Cláudio, por exemplo, porque é mais prático, a gente sabe que tem pessoas que recolhem ali, e talvez seja perigoso, talvez não é perigoso a gente ficar ali na Vila Mariana, no puta do escurão, sabe, esperando 15 minutos. A gente já deixa no saco plástico embaixo, pro coletor de lixo só fechar e levar embora. Mas é isso. Perdão, Celso, pode falar. E para a direita a mesma coisa, por exemplo, deixa o cafezinho para o preto velho, tá? Serviu de manhã, ele gosta bem quentinho, então deixo lá. Aí, 15 minutos eu tiro, depois eu lavo a xícara e jogo fora, é isso? Isso. O Rubens falava que qualquer oferenda, né, você pode retirar em 15 minutos. Qualquer oferenda, qualquer uma, não só para a esquerda, qualquer oferenda. E aí, na época, o que ele trouxe foi a magia das 7 oferendas, para que a gente pudesse, muitas vezes, substituir uma oferenda por magia. Né? Pode falar, Celso. Agora é minha vez. Perdão, senhor. Que cor que é a vela do Xumirim? Preta e vermelha. O vermelho e preta. Caso vocês não saibam, né, mas já vou ensinar para vocês, a vela preta e vermelha, ela ou é uma vela preta, com a bundinha só... ele é uma vela vermelha com a bundinha só enfiada no preto, assim. Se você cortar ela no meio, ela inteira vermelha, tá? Só a casquinha, ela não é feita, a vela não é feita em duas camadinhas, não, tá? Tipo um mousse, sabe? Pensa no mousse. Nossa, tô com fome, hein, gente? Pensei no mousse de chocolate branco e mousse de chocolate preto, isso é fome. Mas não é assim, tá? Ela é uma vela vermelha que eles pegam e eles só passam o fundo da vela ali. Peraí que eu vou ler o que você falou, Luan. Peraí.
Eu costumo acender uma vela junto da oferenda, daí deixo a oferenda. Pode ser também, aí, fácil, Luan. Luan foi assertivo. O Luan, ele acende, faz oferenda, ele acende uma vela. A hora que acaba a vela, ele tira a oferenda. Dá também. O tempo da vela, eu não me lembro se eu já falei isso para vocês aqui, ou se eu falei para vocês no terreiro, né? Qual é o tempo de uma vela, né? O tempo da vela determina se a gente está demandado ou não, né? O tempo da vela tem relação direta se está batendo vento ou não na vela. Tá? Nem toda vela que queima rápido significa que a gente está carregado. Tá? Às vezes a gente põe duas velas do mesmo lote, do mesmo tudo, uma do lado da outra, uma queima mais rápido que a outra. A gente pode dar aí uma explicação energética espiritual. Às vezes, a gente pega uma vela e põe num lugar e deixa a janela aberta. O balançar da chama faz com que a vela queime mais rápido. Tá? Então, o tempo que uma vela queima na natureza é diferente do tempo que uma vela queima dentro de casa, pelo balançar da chama. Quanto mais a chama balança, mais rápido ela queima a cera. Tá bom? Diga, Adri. Por exemplo, assim, a oferenda para Exu, a gente põe no chão, igual põe a vela, ou qualquer lugar? O correto é você pôr no chão. O correto, gente, o correto é oferendas da esquerda estar no chão. Tá? É o correto. Okay? E os outros tudo, tipo, posso pôr na pia da cozinha, na mesa? Para o resto, assim, para fazer oferenda para o preto velho, para Iemanjá, para qualquer um, eu posso, tipo, colocar na mesa, dentro de casa. Não, por exemplo, você vai fazer uma oferenda para o seu preto velho. Vou usar o Celso de exemplo, né? Sei lá, ele tem uma imagem de preto velho que ele vai lá, passa o café de manhã e dá para a avó. Né? Intenciona para a avó ali. Ele vai fazer uma oferenda para Baiana, por exemplo. Aí ele comprou, foi lá na Bahia, comprou aquelas cocadinhas dele. Lembrei da Silvia, da cocada. Ô, Silvia, perdão. Eu tô com fome, real. Sei lá, eles foram lá para Bahia e compraram umas cocadinhas, ainda tem cocada em casa, lembraram da Baiana. Pega essa cocadinha, oferenda para ela, deixa no cantinho em casa, em cima da mesa, na pia, alguma coisa ali, né? Agora, oferenda para orixá, não tem muito sentido a gente oferendar um orixá e não levar no ponto de força. Entendeu? Então, assim, se eu vou oferendar um orixá, o correto é que eu encaminhe num ponto de força. E aí, o ponto de força do orixá. Então, assim, fazer uma oferenda para Iemanjá e deixar em casa, eu diria que seria mais adequado fazer na praia. Fazer em casa. Eu acendi uma velhinha azul para Iemanjá, mas na mesa da minha casa. Ah, não, mas espera, é diferente. Não, perdão. Eu pensei em uma outra coisa, Adri. Acho que eu entendi errado, então você me desculpa. Se você for acender a vela, você pode acender uma vela em qualquer lugar da sua casa. Perdão, eu entendi errado, me desculpa. Você vai acender uma vela, só uma vela. Você vai acender uma vela qualquer. Era o dia de Iemanjá, eu acendi dentro de casa, na mesa. Isso, sim. Você pode colocar na mesa, em cima da geladeira, você pode colocar num cantinho na cozinha, desde que não pegue fogo, pelo amor de Deus, que eu já tive uma fogo na cozinha. Mas... E, por exemplo, assim, o que você faz e oferece, depois você obrigatoriamente descarta, não pode comer, é isso? Pera. Calma que acelerou demais. Não, por exemplo, assim, acelerou demais, espera. Igual a gente faz lá no centro. Eu levo uma fruta... Não, espera. Peraí, Idri, deixa eu terminar os locais. Depois de locais, eu vou para a oferenda. Tá? Só que eu vou voltar a falar de Exu, porque senão a gente vai avançar lá para Iemanjá. Tá bom? Vou voltar para Exu. Não. É a mesma resposta. A resposta é a mesma, só que eu vou usar exemplo Exu, tá bom? Tá. Então, assim, eu vou acender uma vela para Exu, Pombagira e Exu Mirim, preferencialmente no chão. Eu vou acender uma vela para qualquer outro guia, eu posso colocar sobre a mesa, posso colocar no chão também, posso deixar onde é conveniente para mim, tá? Tem pessoas que dizem que vela de orixá você tem que acender acima da sua cabeça. Não é a crença da Umbanda Sagrada, tanto que a gente faz magia riscada no chão, né? Mas tem gente que fala que vela de anjo da guarda e de orixá tem que estar acima da cabeça, certo? Mas você pode colocar sobre a sua pia, sobre a sua mesa, não tem problema. Eu estou bebendo uma champanhe, quero oferecer para minha pombagira, não quero deixar no chão. Deixa na mesa, no cantinho, deixa na pia.
Quer colocar um cafezinho? Deixa no cantinho, certo? Você pode usar a sua casa. O que eu não tinha entendido, Dri, são grandes oferendas. Então, não tem por que você fazer um grande padê de Exu, já te dou a palavra, Celso. Não tem por que você fazer um grande padê de Exu se você vai oferecer para o teu Exu na tua casa e depois vai fazer o que com isso? Não tem por que você fazer um grande arroz doce, cheio de pétalas de rosa, uma grande oferenda para Iemanjá, montar uma coisa maior para deixar na tua casa. Eu acho que eu entendi errado. Se você vai fazer uma grande oferenda, você vai ter que deixar isso no ponto de força. Não é uma vela, entendeu? É algo um pouco maior. Ah, eu quero fazer um cesto de fruta para o Oxum. Aí você vai comprar um cesto, vai enfeitar, vai colocar as frutas, vai comprar uma bebida doce, álcool. Você vai montar aquele cesto para o Oxum, né? Vai abrir o teu melão, vai depositar flores ali, tudo. Você vai pegar esse cesto, deixar na sua casa, deixar em cima da pia e aí jogar no lixo? Não, você tem que levar na cachoeira. Acho que foi isso que eu não tinha entendido, certo? Então, é isso. Comer ou não a oferenda, né? Comer ou não a oferenda, veja, estou preparando a farofa de Exu ali, né? Faz de conta que eu como carne. Então, ali estou preparando. Eu posso comer dessa farofa, não tem problema. Eu posso pegar dessa farofa que eu preparei e dar para os filhos da casa e dar para os meus familiares, não tem problema. Posso dar até para o meu cachorrinho, meu gatinho, se quiser. Não tem problema. Mas o prato que eu servi para Exu, eu não como mais. Percebe? É como se eu tivesse colocado comida no prato do Cláudio, sei lá. Eu ofereci para ele a comida no prato dele. Eu não vou pegar do prato dele e comer de novo. Só que eu preparei o arroz, o feijão e a comida junto. Então, assim, usei Você Exu... separa um pouquinho mesmo e dedica. Isso. O que você separar um pouquinho, você vai oferecer. E o que você vai oferecer, você não vai comer, com uma única exceção que eu já vou explicar, tá? Então, quero fazer um arroz doce para Iemanjá, que passou agora, né? Vou para a praia, quero fazer um arroz doce e ofertar. Tudo bem, você pode fazer um arroz doce, compartilhar com seus filhos, com seus enteados, seus parentes, você pode comer, não tem problema. O que você colocou na alça branca, que você ofertou para Iemanjá, este você não come mais, porque já é dela. Ela vai tirar o princípio ativo mágico. Você vai comer bagaço? Não. Com uma única exceção, que é a oferenda de Xangô, que o pai de santo, a mãe de santo, tem que comer para mostrar para Xangô que não está envenenado. Isso faz parte da lenda de Xangô. Então, Xangô tem uma lenda que ele foi envenenado com a comida. Então, Xangô, quando você prepara a comida dele, no prato dele, você leva no altar, no pratinho dele, você pega, o pai de santo come, a mãe de santo come e deposita lá. Tirando essa exceção, a gente não come o que a gente já deu. Fez sentido, Dri? Mas depois que oferenda, né, para Xangô, depois você põe lá também, você não come depois, né? Não. Você só faz parte do ritual de oferendar. Depois que você oferendou, você pôs lá, já é dele. Igual todos os outros. Diga, Celso. Então, um bocadinho para oferecer, nem pensar, né? O que você não vai poder comer. Mas não é essa não a pergunta. A pergunta é o seguinte. Normalmente, e aí, aproveitando os advogados de plantão, aquela famosa frase, salvo o melhor juízo, quando eu acendo uma vela para a direita, normalmente eu costumo consagrar essa vela. Para a esquerda, eu também consagro? Eu não sou advogada, então eu não entendi, tá bom? Mas pode ser. Eu só concordo com os advogados aqui. Sim. Não, pode consagrar, você vai oferendar, vai dar uma vela. Você voltou, Cláudio, você estava perdido em algum lugar, agora você voltou. Você é uma vela preta, não é? Você vai falar, simplesmente acende e sem... A vela só tem valor depois que oferendar para alguém, você tem que consagrar ela. Né? Você fala assim, olha, eu vou dar essa vela do Exu. Na hora que você falou isso, é do Exu. Então, você está consagrando ele para o Exu. Essa vela aqui, mesmo que é em pensamento, essa vela é do Exu Mirim, da Pombagira. Né? Tudo isso. Você vai pôr, mesmo no altar lá, quando a gente está no altar,
Uma vez as meninas colocaram uma flor para Yansan, acho que era para Yansan. Uma flor amarela lá no altar, né? Eu não sei que guia que sacou, falou, mas vocês não. É de quem aquilo lá? Na hora que vai colocar você, isso aqui é de Yansan, para saber de quem é, né? Então, essa questão da consagração é simplesmente para direcionar a energia, né? Você vai direcionar antes de acender ela, né? Ok, é uma determinação, então. Eu determino, é isso. Na verdade, é um direcionamento. Direcionamento. É um direcionamento, né? Porque você vai dar uma vela azul clara. Se você acende a vela azul clara, se você não direcionar ela para Iemanjá, a mesma vela azul clara serve para Xumaré. Não é? Uma vela vermelha, eu posso acender ela para Yansan, eu posso acender ela para Ogum, posso oferecer algumas vezes para Xangô, posso oferecer para Pombagira. Então, uma vela vermelha pode ser várias. Uma vela branca, você acende para um monte né? Então, se você não direcionar a vela, o procedimento, ela não vai saber, simplesmente não adivinha, né? Então esse direcionamento é a consagração. Você consagra, você diz, ela é de Iemanjá. Então, você vai acender a vela para Iemanjá. Não é assim, né? Então, e na magia é a mesma coisa, né? Exceto você também pode consagrar ela, não necessariamente você consagrar ela antes de acender. Você pode acender e consagrar ela acesa, né? Na magia eu faço isso, eu acendo as velas todas e vou, isso aqui é disso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, esse é o seu direcionamento. Na hora que a gente fala, esse é disso, esse é disso, esse é disso, ela está sendo consagrada. Mesmo que seja mentalmente, não precisa, consagra essa vela ao trabalho. Não há necessidade de fazer todo um ritual. Não, pode fazer também, mal não vai fazer, né? O ritual, ele gosta bastante de ritual. Eu sou meio menos ritual, eu sou meio mais prático em algumas coisas, mas assim, mas antes eu era mais, hoje eu tenho mais questão do ritual. Em relação às oferendas que são despachadas, né, que a gente fala no ponto de força, não sei se vocês repararam, por exemplo, fiz uma oferenda de Iemanjá, a gente fez uma Iboiá de Iemanjá nessa última quinta-feira, né? Por que eu não levei essa oferenda para a praia? Porque quando a gente oferendou ela para lá, a gente faz uma magia dos 7 portais e abre o portal do ponto de força. Então, quando a gente... essa é a razão porque eu não peguei aquela oferenda e fiquei preso de levar para algum lugar de ponto de força de Iemanjá. Porque a gente abre um portal ali que liga ao ponto de força. Por isso que as ondas entram e saem por ali. Quem enxerga acaba podendo ver isso. E aí, quando a gente faz a oferenda e entrega lá o Eboiá, lá a gente está entregando já no ponto de força. Então, é um hábito nosso de já abrir esse portal que liga o ponto de força, de forma que a gente não precise levar. Agora, a da esquerda a gente deixa lá na porta do cemitério, mas a gente larga lá. A gente fala assim, tem que recolher. Mas existe lá, aquela porta já é feita para isso, para se deixar a oferenda lá, e a prefeitura já passa para recolher essas oferendas, tá? Então, por isso que a gente se permite deixar, tá? Você não pode pegar um alguidar com um padê, deixar na encruzilhada e largar lá. Às vezes é uma situação meio esquisita, né? Apesar de que algumas vezes tem coisas que às vezes pedem, mas, por exemplo, tem vezes que já aconteceu de um guia pedir de quebrarem uma garrafa de pinga na encruzilhada. Pô, mas você quebra a garrafa de pinga, fica no chão os cacos, alguém vai pisar, vai se cortar. Então, tem todas essas coisas que
a gente, quando vai discutindo e vai evoluindo, eu acho que a gente tem uma questão civilizatória que vai norteando o nosso direcionamento nas coisas, né? Mas acho que é isso, né? Gente, mais dúvidas, mais perguntas? Então, a gente fala muito de Exu, de Pombogira no terreiro. Eu quis trazer uma perspectiva diferente para vocês, além dessa, já lhe dá a palavra, Marcos, além dessa questão de entender que usa vermelho, usa preto, gargalha, fuma, né? Trazer uma perspectiva diferente para que vocês reflitam, para que vocês saiam desta aula umbandistas melhores, para que vocês criem os próprios argumentos, e aí, naturalmente, em defesa da Umbanda, né? Para que vocês entendam da onde nasceram os preconceitos, para que vocês consigam burlar os ataques que, eventualmente, vocês sofrerem ou verem alguém sofrendo. Diga, Marcos. Você estava falando em adaptar, etc., no que for possível. Aqui no prédio, por exemplo, é proibido vela, ponto. E é expulso da universidade se for pego com vela acesa no apartamento, por questão de segurança. Usa vela eletrônica, usa vela elétrica e acende vela elétrica. Aí a vela elétrica você vai usar de novo, porque você não vai jogar a vela elétrica, é uma velinha igualzinha que tem uma chaminha de luz, né? que parece chama real, fica igualzinho. De longe você pensa que é vela. Mas, novamente, é outro exemplo de adaptar onde tem que adaptar, porque senão não tem oferenda. Não pode acender a vela, não tem. A vela, Marcos, ela não é um item obrigatório, né? Você pode substituir ela, porque assim, tem a questão da chama da vela, não sei o quê, mas assim, quando a gente fala, por exemplo, a cor da vela, né? A chama da vela, ela está ligada à parafina, né? Então, a cor da vela está mais ligada à intenção nossa do que da vela em si, né? Da cor em si. A vela vai queimar de acordo com a parafina, né? Agora, então não é um item obrigatório numa oferenda, né? O que é mais importante na oferenda, em qualquer coisa, é a intenção. Mas se você substituir a vela por uma pedrinha, né, uma pedra colorida, que seja, né, para substituir uma pedra, sei lá, um ônix para Exu, por exemplo, para dizer como se fosse uma vela, não tem problema, né? Tem cultos que não tem vela, né? E fazem os cultos, né? Não é obrigatório. A gente tem também como uma saída de fazer as coisas é você plasmar a vela mentalmente, né? Então você imagina a vela na sua cabeça, né? Você imagina, você pensa, mentaliza ela na sua cabeça, a vela da cor tal, com a chama tal, e você coloca ela ali e plasma ela mentalmente. Ela tem valor do mesmo jeito, tá? Essa é uma coisa que dá para fazer, a gente faz bastante. Quando você vai treinando a magia divina, é uma das coisas que dá para fazer. Tá. Gostei dessa mais do que a elétrica ainda, porque usa o poder da imaginação, da manifestação, Gostei mesmo. A tuqueira, por exemplo, é uma fotografia que tem do lado de fora, porque não pode ter também. Então, agora eu vou imaginar também, vou plasmar. Porque a vela tem um aspecto mental da vela, né? Então você fala assim, a cor da vela. Por que a cor da vela? Ela tem uma questão mental ligada a você. E as pessoas que vêm. Se você vai fazer uma oferenda, você com o seu guia,
né, ou com o que você quer, a mentalização da vela naquela cor é a mesma coisa que você estivesse vendo ela lá, né? Então, ela acaba tendo o valor que você está propondo a fazer. Isso é uma coisinha mais avançada da gente, mas como você está aí nos Estados Unidos e não pode acender vela, isso seria uma forma de saída, né, para fazer, porque a representatividade no seu mental de acender um real, uma vela vermelha, ou de você mentalizar que existe uma vela vermelha ali, ela mentalmente lá atrás, a imagem é a mesma que vem. Né? Diga, Celso. Hoje estou gastando tudo, hein? Bom, é o seguinte, não sei se a gente vai abordar no futuro o assunto de vela novamente, de oferenda em cemitério, coisas assim, porque assim, em algum momento você vai ter que passar, né? Em algum momento, quando você vai participar de alguma celebração fúnebre, alguma coisa assim no cemitério, você vai ter que estar encaminhando lá e fazendo algumas coisas que são atividades que você tem que fazer como bandista, né? Mas uma pergunta, Cláudio e Meire, que assim, que eu sempre fiquei na dúvida, e esse assunto veio pelo motivo que o Cláudio falou assim, tem lugares, porta do cemitério, que você pode deixar lá a oferenda que a prefeitura já passa e retira. Alguns cemitérios em São Paulo têm o cruzeiro, outros não têm, né? Quando você precisar acender uma vela, algum trabalho que você tem que fazer no cemitério, chegar lá e não tem o cruzeiro, você acende aonde? Então, assim... O cruzeiro é fácil, né? Tá lá, um zilhão de vela acesa, né? Então, assim, tem cemitério que não tem cruzeiro, mas tem lugar para acender vela, normalmente. Muitas vezes tem, pelo menos, algum lugar, um velódromo, alguma coisa desse tipo assim, que chama, que é um lugar só para acender vela, que não é nem necessariamente o cruzeiro. Agora, se o cemitério fala assim, aqui nesse cemitério não pode acender vela, e ele não te dá um cruzeiro, não te dá um lugar para acender vela, você não vai acender vela nesse cemitério, porque se está proibido, não vão acender vela lá, né? Mas assim, não é a vela, não é uma questão obrigatória de uma oferenda nessa hora, por isso que aí eu estava falando dos Exus, tudo, e aí estamos falando de cemitério. Não é só no cemitério que tem Exu, né? Todo local, todo lugar tem um Exu. Então, que a gente fala assim, você vai no cemitério, você tem que pedir licença para o Exu, pedir para que o que você está levando, você leve de volta, e o que você não vai levar nada a mais do que é seu, né? Para não te jogarem nada e para você não te tirarem nada de lá. Essa seria uma forma. E muitas vezes a gente joga uma moedinha assim, no cigarrinho ou alguma coisa desse tipo, né, na entrada. Mas toda vez que você vai num ponto de força, também tem um guardião no ponto de força, né? Então, o Exu existe na cachoeira, Exu, né, o guardião da cachoeira, o guardião da praia, o guardião, todos têm um guardião, né? Então, esse guardião, na verdade, assim, é como se fosse o leão de chácara da porta ali, né? Você vai ter que pedir licença para poder entrar. É que a gente passa direto muitas vezes, né? Mas o certo é também a gente sempre dá uma saudadinha ao guardião. Eu vou dar entrada aqui, eu não vou entrar lá na cachoeira, por exemplo, vou entrar aqui ver um pouco de força, mas não vou tirar nada, não vou levar nada e não vou, né? Vim só saudar. Então, normalmente, o ideal é que a gente peça licença para todo lugar que a gente for de ponto de força, tá? E sempre primeiro para Exu, para depois, antes de saudar o orixá lá, né? Acho que essa questão aí que eu tinha esquecido de falar. Okay. Eu diria não vai nesse cemitério. Não tem cruzeiro, não vai nesse cemitério, sabe? E Exu não está lá também, não. Eu diria não vai nesse cemitério. Não, tô brincando. Quando a gente fala de cemitério, a gente fala da calunga. A
por que é que tem tanto Exu em cemitério, né? Cemitério, assim, só por curiosidade, só um viés de curiosidade, né? Lembra que eu falei que Exu é guardião? Lembra que eu falei que Exu guarda? É a nossa força protetora? Quando alguém desencarna, muitas vezes as pessoas ficam muito perdidas, muito confusas, ou presas ao corpo. Então, cemitério é um lugar que tem muita gente morta, tem muito espírito vagando, tem muita gente presa. É um lugar, às vezes, que não é necessariamente esse lugar de paz que parece ser. Então, os Exus ficam lá, né? Zelando, cuidando, olhando, né? E acabou virando um ponto de força construído o cemitério, né? Essa calunga pequena aí. Então, tem mais relação com isso do que necessariamente ali ser um lugar, né? Tem alguns Exus que são Exus próprios de Omulu e Obaluayê, que estão normalmente ali, são os tais grandes responsáveis, né? Que é o Exu Caveira, Exu Sete Catacumba, que ele já tem essa responsabilidade de zelar e cuidar dos cemitérios por ser ponto de força de Omulu e Obaluayê, né? Mas se você pensar num Exu do Ouro, você não vai cultuar Exu do Ouro no cemitério. Se você pensar um Exu de Iemanjá, você não vai cultuar no cemitério, né? Então, acho que vale realmente essa colocação, né? O que o Marcos falou. Não necessariamente todos os Exus estão lá. A gente acaba por entregar tudo lá mais por hábito e criar esse ponto de força, né? Por ser um ponto de força criado com o signo de Exu. O cemitério é um lugar de morte, é um lugar de pesar, é um lugar de desencarne, principalmente para a gente que é brasileira e não lida bem com morte. Então, tem esse perfil. Você tem falanges de Exus responsáveis por cuidar de cemitérios desses espíritos. E aí acaba ficando tudo lá, tá? Mas é isso mesmo. É mesmo, né? Eu falei de Exu Pombagira, falei de toda questão histórica e não falei muito de cemitérios. A gente pode aproveitar a semana que vem e na terça-feira e falar até um pouquinho do cemitério, se tiverem curiosidade, né? Não sei, acho que dá aí a gente falar um pouquinho disso e tirar dúvidas e curiosidades, né? Cláudia acordou agora no final? Estava dormindo? Não deu uma viajada. Não, você estava falando, eu não estava lembrando nada para falar, para complementar, porque você estava indo muito bem. E aí eu só lembrar assim, o Exu, ele tem um poder de realização muito grande, né? E aí a gente tem um exemplo muito legal, que é o nosso lar, né? O nosso lar, ele é construído por Exu, né? O administrador do nosso lar é um Exu. Os guardiões do nosso lar é um Exu. Nosso lar, se você for ver lá as histórias que tem uma moça que ela passa da porta, ela já está no umbral, né? Quer dizer, o nosso lar não está na sete esfera lá em cima, ele está numa esfera bem baixa. Nessa esfera baixa, quem constrói essa esfera baixa, né, numa energia, porque ele é uma coisa fechada, porque se tivesse na sete nível lá em cima, não precisaria de muro e nem portão, não é isso? Se tem muro no portão é porque eles estão no meio do inferno. Se está no meio do inferno, quem construiu ali foi um Exu. Então, o nosso lar foi construído por um grupo de Exus, e os guardiões do nosso lar, que no guardião que eles falam, você tem um guardião também, são Exus. Tá? É só para situarem assim, histórias muitas vezes muda de nome, mas a gente encontra o Exu em todo lugar. E a minha dúvida é assim, e para o pessoal que desencarna, por exemplo, o que a gente faz para ajudar? Que nem assim, meu pai vai fazer 1 ano que faleceu, eu fiz uma missa na Igreja Católica. A gente pode fazer isso para ajudar as almas, digamos? Então, o que a gente, assim, quando a pessoa morre, a primeira semana é a semana mais complicada. O cara tem uma coisa espiritual muito direcionada, muitas vezes em 1 semana o cara já está direcionado, né?
depende muito da parte do individual. Se o cara é muito material, ele precisa decantar essa parte material para poder seguir o caminho dele. O que você pode fazer é rezar por ele no sentido de pedir para os guias e os orixás direcionarem ele e protegerem ele enquanto ele estiver perdido. Uma coisa é pedir para os Exus protegerem o cara enquanto ele está perdido, né? E ajudar ele nesse direcionamento, nessa decantação. Então, todo o processo de decantação das ligações materiais é o que a gente, mas no espírito, o espírita chama de umbral, né? Fica no umbral, que é o processo de decantação dessa parte material. E essa decantação dessas ligações materiais, ele pode demorar menos de uma semana em algumas pessoas que estão mais, né? E quando demorar séculos para algumas pessoas que não sabem nem que morreram. Então e aí essa proteção, e aí o que você pode fazer é orar, pedir para o orixá, o Exu. Você pode ficar acendendo uma vela para direcionar a pessoa, né? Mas a gente não tem datas específicas de missas ou de orações. A gente faz isso já, às vezes, antes de desencarnar, inclusive, né? A gente já pede para... que nem... na verdade, sim, é meio que tradição na católica, né? Fazer a de 1 ano, de 7 dias, essas dias, coisas. 1 ano. No japonês também tem umas coisas desse tipo, né? Sim, tem. Então, coisas de 7, 49 dias, essas... Mas assim, é que eles acham que se não for lembrado, passa a não existir, né? Sei lá. Pessoal, são 10 horas, né? Eu sei que a gente falta falar muita coisa ainda da esquerda, a gente pode retomar o assunto. Eu vou deixar alguns dias livres do curso aí, para a gente deixar como tema livre, para vocês sugerirem. A gente pode sugerir morte, a gente pode sugerir um monte de coisa, a gente pode ir colocando, vocês vão escolhendo o tema, né? O grupo de WhatsApp, lancem dúvidas, lancem perguntas, né? Acabo falando para vocês o que eu acho interessante, o que eu acho que eu talvez tenha falado de uma forma mais limitada no terreiro, mas vão tirando dúvidas, vão colocando ali o que vocês querem escutar. Não existe pergunta boba, não existe pergunta inconveniente, vão perguntando, vão colocando ali, eu vou respondendo. Eu brinco com todo mundo, às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. E aí a gente pode trazer algumas coisas até para a aulinha, tá bom? E aí pode deixar sugestão de tema também, que é isso, o nosso cronograma, ele é livre, nosso cronograma a gente consegue mexer nas datas, né? Então, vocês estão muito curiosos, sei lá, sobre morte, por exemplo. Dá para a gente pular uma aula teórica, falar sobre morte, e tá tudo bem, não tem problema, né? Dá para te adiantar temas, olha lá, eu quero adiantar esse tema, dá para a gente ir fazendo isso, para que o curso fique confortável para vocês, e para que seja legal assistir as aulas, né? Não seja um saco, tipo, eu tenho que assistir aquela teórica, porque senão não consigo fazer as práticas, tá bom? Eu vou dispensar quem quiser dormir, porque tá tarde, e a gente pode continuar conversando, não tem problema, né? A gente fica mais um pouquinho, mas eu sei que amanhã a galera trabalha, então eu posso ter que parar a gravação também, para não ficar 5 trilênios de gravação. Então, muito obrigada a todos, boa noite a todos. Aí eu pronto para a gravação e a gente continua conversando. E quem quiser sair também pode sair, que hoje de esquerda era essa aulinha. Beijo, boa noite. Pronto, Cláudio, pode dar stop.